Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos e amigas de várias partes do nosso país, em especial da Comunidade Cristo, Igreja Luterana Comunidade Cristo de Uberlândia, também irmãos de Patrocínio e Uberaba, que Deus esteja com todos neste momento em que nós queremos refletir sobre o Salmo 23, que é o salmo desse próximo domingo, o quarto domingo de Páscoa. Será lido, portanto, no culto de domingo em diferentes igrejas por todo o Brasil e pelo mundo, o Salmo 23. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós neste momento e durante todos os dias da nossa vida. Querido Deus, nós te pedimos que tu nos dês a humildade para abrirmos o nosso coração para a tua palavra, para que teu Espírito Santo possa iluminar a nossa vida, possa assim acalmar o nosso espírito, possa enfim nos animar para podermos assim continuar a nossa vida e cumprindo com a missão que tu deste a cada um de nós. A primeira delas, de viver e depois de servir. Servir ao semelhante, servir, enfim, a todas as pessoas através dos dons que tu deste a cada um de nós. Abre o nosso coração, te agradecemos também pela oportunidade, neste momento, de aqui podermos refletir com humildade e irmanados na tua sagrada palavra. Nós pedimos-te isso, ó Pai, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo sempre. Amém. Bem, o Salmo 23 é talvez, entre todos eles, o mais conhecido. Muitos o conhecem, inclusive, de cor. E talvez alguns possam até pensar que será que ainda teríamos alguma coisa para falar sobre o Salmo 23, já que tanto foi falado, tantas interpretações e aplicações para a vida já foram feitas a partir desse Salmo. Será que esse estudo pode nos apresentar alguma novidade, alguma coisa, enfim, diferente, que possa assim tocar de maneira especial o meu coração?
Na verdade, o Salmo 23, como todos os salmos, mas em especial o 23, eu consideraria como uma obra de arte, uma escultura, por exemplo, cheia de detalhes, maravilhosa. Uma Pietà, por exemplo, de Miguel Ângelo. Ela pode ser apreciada e vista de diversas perspectivas. Uma coisa é olhar a escultura pela frente. Você vai mudando o seu ângulo de visão e novos detalhes vão aparecendo. Novas coisas você vai vendo que naquela primeira perspectiva ou aquela fotografia inicial não revelou. Exatamente assim funcionam na nossa vida também os salmos, a leitura da Escritura Sagrada e, em especial, o Salmo 23. Muda o contexto da nossa vida, mudam as circunstâncias da nossa vida, mudam detalhes da nossa vida. Ora, estamos cheios de fé, animados para frente. Ora, estamos desanimados, entristecidos, para baixo. E ao lermos o Salmo 23, nesses diferentes contextos, é a mesma coisa que mudarmos o ângulo de visão e ver coisas novas numa maravilhosa escultura. Assim, o Salmo 23, nas diferentes situações de nossa vida, vai nos revelando detalhes novos que até então não havíamos visto, porque mudamos a perspectiva. Evidentemente que nós hoje olhamos o Salmo 23 sob a perspectiva desta crise que nós vivemos e de um futuro imediato um tanto quanto incerto para a maioria das pessoas, se não todas as pessoas. O que vai ser do nosso país? O que vai ser dos meus amigos? O que vai ser da minha igreja? O que vai ser dos meus irmãos? O que vai ser da minha família? O que vai ser, enfim, de mim mesmo? Nós temos dúvidas em relação ao nosso futuro agora imediato. E isso nos enche de apreensão. Então, ao lermos o Salmo 23 neste contexto, certamente novos detalhes vão encher os nossos olhos. Evidentemente, entre nós temos várias circunstâncias diferentes e várias vão ser as perspectivas diferentes também ao olharmos para o texto bíblico, em específico esse salmo, o Salmo 23. Mas não importa. Vamos olhá-lo e deixar que o Deus Espírito Santo, através das palavras do salmo, toque o nosso coração, ilumine a nossa vida e nos desafie, enfim, a vivermos com mais ânimo, com mais coragem e olharmos para o futuro com perspectiva e com esperança. O Salmo 23, ele começa com uma palavra, um versículo extraordinário, simbólico e profundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu bom pastor. A vida das pessoas, ela é influenciada pelos mais diversos tipos de pensamento. Nós normalmente nos achamos livres para podermos escolher o que bem nos interessar ou o que bem julgarmos conveniente e importante. Mas não é bem assim.
nós somos seduzidos por muitos pensamentos. Nós somos seduzidos por muitas ideias. E aí somos levados por um caldeirão, por um caldo de diferentes ideias que vão formatando dentro de nós uma visão de mundo e que vão influenciando a nossa vida, nas nossas perspectivas, nos nossos relacionamentos, nos nossos ideais, enfim. É uma série de coisas que vai nos moldando, uma série de coisas que vão nos atingindo, uma série de ideias que vão nos modificando. E dentre essas muitas ideias que se espalham pelo mundo, e elas são cada vez mais, em volume cada vez maior, em função dos meios hoje facilitados de difusão de ideias pela internet, pelos meios de comunicação moderna, enfim, que chegam na nossa vida e aos nossos ouvidos e olhos, mesmo sem a gente muitas vezes querer, nós às vezes somos seduzidos também pelos maus pastores. Nós somos às vezes seduzidos também pelo mercenário. E Jesus faz essa comparação ao ele se apresentar como bom pastor, mas diz que infelizmente não é só ele o bom pastor que existe. Existe também o mercenário. E o mercenário é aquele que muitas vezes, apenas aparentemente, ele cuida das ovelhas. Na hora do perigo e quando o mercenário está em risco, ele desaparece porque o interesse maior dele é a própria vida. E deixa as ovelhas à mercê do lobo devorador que as destruirá. Assim existem também muitos mestres neste mundo, cujas ideias muitas vezes vêm mais no sentido de explorar o povo, de dominar o povo, de, enfim, tirar do povo alguma coisa. Em muitos sentidos. Tirar o dinheiro, tirar a atenção, tirar o voto, sei lá, tirar alguma coisa. E aí vem muitas ideias aparentemente bonitas, muitas frases talvez tiradas da própria Bíblia, da boca de Deus, mas por trás, muitas vezes, um objetivo escuso de dominar e escravizar. Mas com Jesus não é assim. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Por isso nós dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. E ele é bom pastor por quê? Porque ao contrário do mercenário, ele enfrentou o perigo para nos defender. Ele sofreu. Ele, diante de Pilatos, ele não procurou se livrar. Diante dos seus acusadores, ele não procurou aliviar a sua situação para com isso poder se safar. Mas pelo contrário, ele disse o que precisava dizer em defesa das suas ovelhas e do seu povo e sabia que era chegado o momento do seu sacrifício. Já antes os discípulos tentaram demovê-lo da sua intenção de ir para Jerusalém porque sabiam do perigo que ele correria lá. Mas ele disse, eu preciso. E precisava por quê? Porque ele é o bom pastor. Ele precisava defender as suas ovelhas e salvar o seu rebanho, sabendo que com isso entregaria a própria vida. Esse é o bom pastor. É o Senhor. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltam obras, não me falta caridade, não me falta absolutamente nada para a minha salvação. Ela me foi dada de graça. Uma graça poderosa que transforma, evidentemente, que me leva a fazer a caridade, me leva a amar,
mas não mais como uma moeda de troca, mas com um reconhecimento do amor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para minha segurança diante de Deus, para meu acesso a Deus, para o meu acesso à salvação eterna, nada me faltará. E aí a minha vida continua. Eu tenho problemas, eu tenho desafios, eu tenho tristezas, eu me preocupo, muitas vezes me deprimo, por causa dos desafios que muitas vezes me parecem esmagar, por causa dos perigos que me ameaçam, que ameaçam minha família, que ameaçam meus amigos. E às vezes um peso enorme no meu coração faz com que eu não consiga repousar. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele me faz repousar. Eu preciso levar a minha carga a Ele. Eu preciso levar a Ele minhas ansiedades, na certeza de que Ele cuidará de mim, porque é meu bom pastor, que me faz repousar em pastos verdejantes, que cuida, enfim, da subsistência necessária para a minha vida. Nesse momento de preocupação, de redução de salários, de dificuldades tantas de conseguir a garantia do pão de cada dia, da provável queda de padrão de vida em função de todas essas coisas que estão acontecendo, perco o sono, me preocupo, mas Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se Ele cuida das flores, se nem mesmo Salomão se vestiu de uma forma tão extraordinária como uma flor, e Deus cuida dela e ela agora viceja, é linda e maravilhosa, e amanhã ela murcha e seca, quanto mais Deus cuida dos seus filhos aflitos, que chegam a Ele em humildade e confiança, e buscam nele o descanso. Refrigera a minha alma. Deus refrigera a nossa alma que arde. Arde por causa de uma consciência nossa que não é pura. A alma que arde por causa das deficiências da alma. A alma que arde por aquilo que nós chamamos de pecado. Ele refrigera a alma, porque Ele me perdoa, porque Ele me recebe, porque Ele me ama, porque Ele me salva. Por amor do seu nome, Ele me guia pelas veredas da justiça. A justiça. Existem duas justiças fundamentais. A primeira delas é a justiça que nós poderíamos chamar de fundante, que é a justiça essencial, que é da onde brotam outras formas de justiça. Essa justiça semente do amor. Essa justiça é a justiça de Deus em Cristo Jesus, onde Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si nossas iniquidades, e agora Deus, ao olhar para nós, Ele vê a nossa confiança em Cristo, Ele vê Cristo em nós, e assim Ele confere a nós as conquistas de Jesus Cristo, e a justiça de Cristo nos cobre. Essa justiça é poderosa e ela cria outras justiças como consequência. E a outra justiça como consequência é vivermos uma vida justa, é nos esforçarmos a praticar a justiça, a não concordar com a injustiça e com a maldade que discrimina e que violenta
o ser humano, mais enfraquecido e fragilizado, socialmente principalmente. Nós queremos justiça. Nós temos sede, em primeiro lugar, dessa justiça de Deus que nos perdoa, essa justiça fundante e a justiça consequente, que é o nosso amor, que procura o bem do nosso semelhante e realizar a vontade de Deus, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale da sombra da morte. Nada é mais radical na nossa vida que a morte. Ela é o fim de todas as coisas aqui nesse mundo. Ela é o fim, evidentemente, de nossos projetos, de nossos planos, de nossas relações, de tudo. E muitas vezes ela fica perto de cada um de nós, pelo menos nós sentimos assim em função das ameaças pelas quais passa a nossa vida. A violência que hoje existe. A forma, muitas vezes, como nós vivemos, a possibilidade de acidentes, enfim, de muitas coisas que ameaçam a nossa vida e agora essa pandemia. Então nós estamos, de uma certa forma, andando por um vale onde a morte faz sombra, chega perto, nos assusta. Mas ainda que eu ande pelo vale da morte, não vou tremer de medo e me desesperar, porque tu estás comigo. Porque tu, ó Deus, estás comigo. Porque tu, ó Senhor, bom pastor, estás comigo e nada me faltará. E teu cajado me protegerá e me consola. O cajado é o símbolo da proteção da ovelha. A ovelha é guiada pelo cajado do pastor. O lobo é afugentado pelo cajado do pastor. E o cajado de Deus é a sua palavra. É a sua misericórdia que nos consola, porque nos guia, nos protege, nos guarda e nos perdoa. Por isso, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só hoje, não foi só ontem, mas será amanhã e depois, até quando Deus assim o desejar. Eu posso contar com a sua misericórdia e com a sua bondade. Talvez a gente se preocupa, vou contar com que amanhã? Talvez muitos não tenham muito com o que contar, mas com certeza todos nós podemos contar com o bom pastor que nos guia, com o bom pastor que nos acompanha, com o bom pastor que nos garante a sua bondade e misericórdia. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A habitação na casa do Senhor não é apenas lá na mansão celestial, depois quando partirmos desse mundo. Nós já moramos hoje na casa de Deus. A casa de Deus é o seu reino. A casa de Deus, nela nós estamos a partir da fé. Nela nós estamos por causa de Jesus Cristo. Nela estamos por causa da graça de Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Em minha vida faltará.
casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo. Queridos irmãos, muito pode, na sua eficácia, a oração do justo. Bem, nenhum de nós é de... E por isso talvez poderíamos pensar que nossa oração não tem eficácia. Mas somos justos sim. Somos justos porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E porque somos justos, eu convido a todos agora a que nós nos unamos em oração para pedir a Deus, confiando de que Ele vai ouvir e assim vai intervir de acordo com a vontade dEle e fazer o que precisa ser feito. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, eu quero te pedir, em especial, que Tu olhes para cada um de nós, nas suas preocupações, alivia o nosso coração e protege cada um de nós. Protege nossas famílias, protege nossas crianças, protege os nossos avós, para que sejam preservados e que possam continuar a sua vida nesse mundo te servindo em amor, dedicação e compromisso. Olha com carinho para todas essas pessoas. Bondoso Deus, nós queremos especialmente orar também pelas pessoas de Manaus, cidade onde eu tive a oportunidade de servir através da Congregação Bom Pastor de lá durante 17 anos. Olha para aquela cidade, para as pessoas que estão sofrendo. Olha para as pessoas, claro, de todo o Brasil que estão sofrendo agora nos hospitais, nos leitos, na falta de leito, nas UTIs. Mas olha, nesse momento, para aquelas cidades mais críticas, e nós lembramos então agora em especial Manaus. Quero te pedir pelos meus filhos que estão lá, meus 2 filhos, meu filho e minha filha, o Guilherme, com sua esposa e seu filho Germano, e a Caroline com seu esposo, seus 2 filhinhos, o Henrique e a Catarina. Guarda-os com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia. Manda teus santos anjos a cuidar deles e guardá-los, assim como toda a população daquela cidade, particularmente teus filhos que lá sofrem. Bondoso Deus, eu quero te pedir também pela minha mãe, Dona Gisla, que vai completar em maio 85 anos. Proteja-a também com teu carinho, com teu cuidado, enviando teus santos anjos sobre a casa dela, para que ela possa, sim, ter a tua proteção também. Olha, ó Deus, também com misericórdia, o meu irmão, que também tem alguns problemas de saúde, já se arrastando há um tempo, o Vitor.
e que ele possa, assim, com tua graça e misericórdia, se recuperar plenamente. Te peço também, ó Deus, por tua misericórdia e graça, pelo pai da minha esposa, a Luzinete, o seu Vanderlei, que vai completar 80 anos esse ano, que também o proteja e o guarda e o proteja especialmente nesse momento de pandemia. Bondoso Deus, eu quero com carinho também lembrar todas as pessoas idosas da congregação lá da Cristo, de Uberlândia, também Uberaba. São pessoas, algumas já de idade também, grupo de risco, embora que parece que todos nós fazemos parte, nesse momento, de grupo de risco, estamos muito inseguros, mas as pessoas de idade são mais frágeis. Então olha para essas pessoas, para os seus filhos, para os seus netos, para que cuidem bem. Bondoso Deus, também as gestantes, nós temos gestantes na nossa congregação Cristo, lá de Patrocínio e lá de Uberlândia também. Possivelmente vão ter neném agora em maio, me parece. Por isso deve ser uma preocupação a mais com as mães. Por isso, ó Deus, eu coloco essas futuras mães nas tuas mãos, para que possam ser protegidas e possam assim dar à luz ao seu bebê saudável e levá-lo depois no futuro também ao batismo e à fé em Jesus. Querido Deus, eu quero também orar em favor dos grandes heróis desses tempos tão graves, que são os médicos, os cuidadores, os enfermeiros, que às vezes extrapolam jornadas humanamente consideradas para poderem assim se dedicar a salvar vidas. Dê a eles força e principalmente depois a eles também a recompensa por terem assim cumprido o seu dever, além de tais e essenciais para que a sociedade possa continuar a sua vida. Bondoso Deus, olha os enlutados que nesse momento sofrem muito também, por causa da perda de entes queridos. Consola os seus corações, especialmente com a esperança da ressurreição. Enfim, ó Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos por tua misericórdia e graça, e antecipadamente já te agradecemos por teres atendido e ouvido, pelo menos, as nossas orações. Te suplicamos isso e agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre